Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família, que estejam se cuidando. Como você bem sabe, o nosso canal semanalmente apresenta o programa Biografias. E temos entrado também com alguns programas especiais, com grandes profissionais da área da medicina, que são referências, pessoas que dão orgulho de ser brasileiro, em especial pela forma como tem se dedicado nessa luta árdua do Covid-19. E o nosso tema é exatamente isso, trazendo pontos que possam ajudar você nesse momento onde a saúde física é importante, mas a mental também. São dois tipos de saúde que a gente tem que estar atento. Saúde mental, onde nós temos convivido com certos sentimentos, como medo, insegurança, ansiedade, amor pela família. Como é gostoso sentir o amor pela família, né? Coisa que muitas vezes a distância nos impedia. E a nossa convidada hoje é uma grande referência da medicina, professora doutora Carina Diniz Oliveira, ela que lida com saúde mental, professora doutora do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, graduada também em Direito pela Universidade de São Paulo, vai explicar depois para a gente como é que uma médica também é doutora e é advogada, e também é graduada em Medicina pela Universidade Estadual de Campinas, além de várias outras titulações, com mestrado, doutorado. Doutora Carina, uma grande honra tê-la aqui, e eu também quero convidar a doutora Lúcia Bel Awad, ela que é professora, pesquisadora e imunologista, porque como é um tema mais técnico, é importante que a gente se aprofunde um pouquinho. Primeiro, doutora Carina, uma honra tê-la aqui, muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço o seu convite, professora Elias, obrigada, é um prazer estar aqui. Muito bom, o programa está à sua disposição para a gente debater bastante sobre o tema. Doutora Lúcia, tudo bem? Tranquila? Obrigado por participar e nos ajudar aqui tecnicamente a aprofundar um pouquinho mais sobre o tema. Muito obrigada, Elias, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Doutora Carina, não é o Biografias esse, mas inicialmente explica para a gente. Direito e medicina. Acredito que duas paixões, mas bem distantes. Como é que isso surgiu na tua vida? Eu comecei, quando eu era mais criança, eu queria fazer história. Eu queria ser professora de história. Aí o que era mais perto, assim, próximo, era o direito, né? E aí eu fiquei em dúvida entre direito e medicina, acabei indo, passei no Largo de São Francisco, era muito novinha, tinha 17 anos, né? E aí fui para lá. Comecei a fazer, falei, será? Falei, não, vou tentar gostar, assim, né? E fui fazer estágio. Fiz estágio com promotor criminal, com advogado, com juiz. E aí, quando eu estava no quarto ano, eu falei, vou fazer medicina. Aí eu comecei a corrigir redação no Anglo Vestibulares, porque eu precisava de um trabalho que me possibilitasse estudar em tempo integral, né? Aí eu fui corrigir redação no Anglo Vestibulares e comecei a fazer medicina. No começo do curso, eu ia e voltava todo dia de São Paulo. Ia para Campo. Eu morava em São Paulo, trabalhava no Anglo, fiz isso até o quarto ano. Aí no quinto ano, era o internato, eu pedi demissão e aí segurei até passar na residência, né? Eu fiz residência em psiquiatria. E depois eu fiz mestrado, doutorado e segui a carreira acadêmica. Parabéns. Agora eu sou professora lá. Currículo admirável. Parabéns, doutora Carina. Doutora Carina, esse é o maior desafio que a medicina já enfrentou, pelo menos do século passado para esse? Olha, eu acho que a medicina ela tem desafios que não são pandêmicos, né? A medicina ela tem desafios que são vários. Ela tem o desafio das doenças, tem o desafio da nossa impotência em relação a algumas doenças ainda, tem os desafios das limitações da saúde pública, né, dos problemas de saúde pública que agora começam a aparecer mais, né? Eu trabalho na rede de urgência, eu sou psiquiatra, mas eu trabalho na urgência psiquiátrica. E a gente vê que a rede de urgência é muito negligenciada, né? E essa negligência está aparecendo agora. A gente não tem leito de UTI, a gente né, tem que fazer hospitais de campanha, porque não dá conta de tudo, né? Então, é uma área negligenciada que está
essa negligência que a gente fala há muito tempo, e que a gente vê todos os dias, né, os PS lotados e as pessoas morrendo e não tem leito para todo mundo, tem que às vezes fazer algumas escolhas, a gente está vendo isso publicizado por uma pandemia que é o Covid. Sem dúvida alguma. Eu já vou pedir a entrada da doutora Lúcia nessa conversa também, mas efetivamente, em relação ao Covid, a gente sabe que existem sintomas. E para a saúde mental, quais são os indícios, os primeiros sintomas de que alguma coisa precisa ser feita? Os estudos, eles mostram, né, que durante uma fase de pandemia, os transtornos mentais, as pessoas com transtorno mental, elas são em maior número do que os infectados, né? Então, os transtornos mentais, eles acometem. Tanto aparecem transtornos mentais em pessoas que não tinham, quanto pioram quadros que já existiam. Então, pessoas, por exemplo, com comportamento suicida têm uma tendência a piorar a ideação suicida, pessoas mais ansiosas têm uma tendência a piorar, e às vezes pessoas que não têm um transtorno mental já diagnosticado desenvolvem os transtornos pela mudança de rotina. Nós temos, culturalmente, muito assimilada a liberdade de ir e vir, a autonomia, e de repente isso some, né? A gente tem que se preocupar em sobreviver. E isso, às vezes, é muito difícil de você pensar, nossa, eu não posso ver, por exemplo, meus pais moram em São Paulo, eu moro em Campinas, eu não posso ver meus pais, né? Mas isso não quer dizer que eu não tenha contato com eles. Se limita, mas a gente tem que ir se adaptando. Né? Sempre pensar, eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar é que a gente está vivendo um distanciamento social, mas não um isolamento social. Né? O isolamento social, ele implica no fim de qualquer tipo de comunicação. E isso, com as redes sociais e com os meios digitais, isso não existe mais. Né? A gente consegue se comunicar à distância. Só saindo um pouco dessa situação, mas eu me lembro que uma querida amiga me disse que quando eu fui estudar nos Estados Unidos, ela via ele muito mais do que quando estava morando em São Paulo, na casa dela, enfim, né? Porque pela facilidade toda hora ligar, um recurso, né, de WhatsApp, enfim, muito bem. Doutora Lúcia Belawad, a doutora Karina está à nossa disposição. Bom, doutora Karina, eu gostaria de saber qual a sua orientação para as pessoas de casa que estão nos ouvindo, né, para poder conseguir levar essa pandemia de uma forma tranquila. Eu sei que o momento é bem crítico, né, as pessoas estão em busca de informações, existem muitas fake news, né, e, enfim, o próprio confinamento e essa pressão, né, de saber o que vai acontecer, quais os acontecimentos, quando o isolamento vai acabar, se existem remédios, vacinas, as pessoas realmente estão muito ansiosas. A gente observa que todos estão muito apreensivos com o desconhecido, porque essa situação é muito nova, a gente nunca atravessou uma pandemia, então as pessoas estão realmente bastante enfim, agitadas por conta disso, né? E qual seria a sua orientação pela sua experiência, né, de consultório? Que as pessoas poderiam, que medidas as pessoas poderiam adotar para poder levar essa fase de uma forma tranquila e equilibrada? Então, Lúcia, é bem interessante a gente pensar que estamos numa fase que ninguém está feliz, né? Por mais que as pessoas gostem de ficar em casa, algumas pessoas gostam de ficar em casa, elas não gostam de ser forçadas, né, a ficar em casa. Mas tem algumas medidas que ajudam, assim, a pessoa a tolerar um pouco mais, né? Essa fase de introspecção forçada, né? Eu acho que a primeira coisa é não se cobrar. Né? A gente sempre põe na falta de tempo a culpa para muitas coisas, para não terminar um trabalho, né? No meu caso, para não terminar artigo, para não cobrar orientando. A gente põe isso muito na falta de tempo, e às vezes não é verdade, né? Porque agora o tempo está sobrando e isso nem sempre está acontecendo.
Então, eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm que pensar é não ficarem se cobrando de colocar toda a vida em dia, né? Eu acho que a administração do tempo mudou, né? Não dá para você... a gente acaba... Se você se cobra muito, isso tende a aumentar a sua ansiedade e aí você vai fazer menos ainda, né? Como eu falei no início, eu acho que uma das coisas que fazem com que a gente mantenha a saúde mental é o contato social. E hoje, graças a Deus, a gente consegue ir muito além da carta, né, que se trocava 30 anos atrás. Então, tem a possibilidade de você ver a pessoa como nós estamos nos vendo, né, e o telefone já é obsoleto, então dá para você ter contato com pessoas queridas por meios digitais, né? Mesmo com crianças, às vezes festinha de aniversário, põe, né, a classe inteira faz uma reunião do Zoom para a classe cantar parabéns, grava vídeo, né? Tem jeitos de você driblar esse distanciamento para ele não se tornar um isolamento social. Isso eu acho que é uma coisa muito importante para a gente fazer. Além de não se cobrar, né? Outra coisa você tocou num ponto muito importante, são as fake news. A gente percebe que tem algumas pessoas que chegam muito ansiosas e a gente chama de WhatsAppers. Eles ficam, assim, divulgam e recebem notícias de toda a ordem, de todas as fontes, o tempo inteiro. Né? Isso é uma coisa que é muito pouco saudável, porque aumenta muito a ansiedade, porque notícias que chamam a atenção, normalmente são notícias catastróficas, e nem sempre elas são reais. Então, é importante a gente organizar uma rotina, não negar totalmente, falar, não quero saber mais nada. É importante saber quais são os sintomas que são perigosos, quando que tem que procurar um pronto-socorro, quando que é melhor ficar em casa, né? Então, procurar fontes confiáveis, então, procurar o site do Ministério da Saúde, o site de universidades, né, que são confiáveis, a Unicamp, a USP, o FMT, né, a Federal do Rio, então, universidades e muitas outras, né, que divulgam dados, que divulgam orientações, fontes confiáveis diminuem muito a ansiedade da pessoa, né? Assim como evitar notícias catastróficas. Na nossa rotina, a gente vê jornal, eu leio jornal, eu gosto de ler jornal, então eu leio jornal e assisto no máximo noticiário à noite, né? Você não fica o tempo inteiro procurando notícia. A gente não faz isso no todo dia e não tem motivo para fazer no todo dia, porque se você ficar o dia inteiro procurando notícia, você vai querer notícia nova. E aí a chance de achar fake news é muito alta, porque tem um limite também das novidades, né? De todos os números do mundo. Então, evitar passar essas notícias e evitar ficar o tempo inteiro por conta disso. Ler outras coisas, ler uma revista de moda, ler uma revista de construção, de automóveis, né? Coisas que não têm a ver com a pandemia. E eu acho que uma coisa importante é uma coisa que eu exercito muito e que me faz muito bem, é exercitar a solidariedade também, né? Então, se tem um vizinho idoso e você vai ao supermercado, liga, pergunta se precisa de alguma coisa, né? Isso é uma coisa que a gente tenta fazer. Ou então, se você tem, por exemplo, alguns profissionais que te prestam serviços todos os dias, né? Todas com uma certa regularidade, essas pessoas vão parar de receber, né? Então, às vezes faxineiro, manicure, né? Se o seu salário está igual, continue pagando essas pessoas, elas já estão no seu orçamento, né? E você vai ver que a resposta que você tem por fazer isso é muito gratificante, né? A gente acaba ganhando mais. Isso é uma coisa que eu oriento muito, né? As pessoas que eu sei, porque tem gente que não tem redução de salário por conta da pandemia, né? E aí eu acho que respeitar o outro, enxergar um pouco a dor do outro, né? Ter um exercício de empatia, assim, isso é muito importante.
né? Isso atrai coisas boas, você vai ter uma conversa mais agradável, vai fortalecer o vínculo com as pessoas. Então, isso é uma coisa que melhora muito a saúde mental. Eu oriento muito isso para os meus pacientes, né? Treine fazer pelos outros, né? Não só por você, mas assim, fazer pelo, lógico, que com um limite, não dá para a pessoa se anular, mas assim, coisas que são simples do dia a dia, tente se colocar, né? Pensar, se colocar junto do pensamento do outro, não se colocar no lugar, mas, né, tentar partilhar um pouco do pensamento do outro para conseguir entender, inclusive, viver melhor em sociedade, né? Isso eu acho muito importante. Realmente é algo que a gente precisa fazer e praticar, né? Com certeza. Doutora Karina, assim, nós, sem dúvida alguma, essa situação do Covid está antecipando anos, décadas, né? Com certeza. E uma das formas que muitas profissões questionavam, amanhã o advogado vai perder espaço, o médico, a telemedicina, que não se admitia muitas vezes na própria área da psiquiatria, da psicologia, era questionável, hoje é uma realidade, é uma excelente ferramenta. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho, né, do uso, se você tem feito consultas, né, pela telemedicina e como ela efetivamente se impôs nesse momento. Eu, pessoalmente, eu não tenho consultas por telemedicina porque eu não faço mais consultório, né? Eu sou dedicação exclusiva para a universidade. Mas o que se organizou na universidade, no Hospital das Clínicas da Unicamp, que foi muito, muito positivo, foram grupos virtuais e atendimentos virtuais de profissionais de saúde, porque os profissionais da linha de frente, eles sofrem muito, né? Eles têm uma rotina mais comprometida, eles têm medo de infectar os familiares, muitos moram com idosos, assim, a gente vê, dormem na garagem para não entrar em casa, né, e eles têm medo de se infectar, claro, como todo mundo, né, então, e eles sofrem muito estigma, os vizinhos não querem conversar com eles, porque são potenciais, tem algumas cidades que eu fiquei sabendo pela rede de profissionais, que separaram o transporte público para profissionais da saúde, né? Então, tem um estigma. Então, são pessoas que estão sofrendo muito e que ganham pouco, né? São os profissionais da saúde, eles ganham pouco de uma maneira geral, assim, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, são pessoas que trabalham muito e ganham, assim, tem um salário que não faz jus ao que eles passam, né? E são pessoas que já estão em situação de estresse, principalmente os funcionários de pronto-socorro, eles já passam, já tem um índice maior de transtorno mental pelo próprio estresse que passam no dia a dia, né? Eu ia até perguntar isso para você, porque a gente vê, inclusive, os estudos na China que foram feitos, né? Eu estou lendo alguns artigos e eles mostram que os profissionais da saúde têm apresentado transtornos mentais, né, depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, por conta de estar lidando com essa pandemia sem controle, né? Então, assim, muitas vezes o médico e enfermeiros que estão ali na linha de frente, que tem que encarar a vida, né, o dia a dia de plantões, dormindo pouco, e o estresse emocional, né, para poder conversar com os familiares e tentar salvar vidas, realmente é uma carga emocional muito alta, né? O que você tem observado lá no hospital e na sua rotina? Então, eu estava falando, a gente organizou os grupos que são virtuais, né? Foi bom você ter perguntado, porque aí eu já explico a parte inteira. A gente montou, a equipe de saúde mental da Unicamp organizou atendimentos virtuais para os profissionais de saúde. Então, isso é viável, está funcionando, então, por isso que eu falo que é viável fazer atendimento por telemedicina, né? Por telemedicina não, por teleconferência. E aí, o que a gente percebe? Que essas pessoas, elas
elas ficam muito angustiadas, se sentindo fracas. Ah, eu sou fraco porque eu tô com medo, eu sou fraco, né? E aí o que eu falo? Eu falo, olha, você não é herói. Tá todo mundo com medo, é normal. O normal é estar com medo, né? Quem não tá com medo, tá destemido, aí a gente tem que cuidar, né? Aí esse tem muito sossegado, tá alguma coisa estranha, né? Alguma coisa tá errada, né? Quem tá muito animado nessa fase, algum desvio tem, né? Então, assim, o normal é você ficar mais irritado, é você ficar... E o que eu falo para eles? Vocês não são heróis. Vocês são seres humanos, trabalhadores, que estão cumprindo um dever, mas não romantizem isso. Vocês não são heróis. Então, não existe emergência numa pandemia. Se os médicos que foram cuidar do ebola na África, se eles entrassem sem paramentação, por mais que o paciente estivesse numa situação de parada, eles iam pegar o ebola. E aí eles iam prejudicar mais ainda o serviço de saúde, porque ia ser pessoa menos para trabalhar. Então, isso era uma coisa que era muito... Eu tenho uma amiga que foi pro Médicos Sem Fronteiras e ela falava que era proibido, assim, olhar para o paciente sem aquela paramentação completa. Então, não adianta você tentar fazer um socorro sem luva, sem a EPI adequada, sem vestir direitinho, né? Você tem que se proteger e você não é errado por fazer isso, né? Porque não vai adiantar nada. A gente vê que não se proteger não muda o prognóstico do paciente. Ninguém vai ficar 3 horas se vestindo, você se veste com cuidado, com atenção e vai lá atender, né? Não seja impulsivo. Eu falo para eles muito isso, né? E aí a gente, lá no pronto-socorro, eu fiz alguns grupos operativos presenciais com os profissionais de saúde. A gente está tentando se organizar, porque é difícil também conseguir os profissionais que façam isso, né? O grupo presencial numa UR é muito complicado. Primeiro por conta a gente tem que fazer com poucas pessoas, né? Tem que manter a distância, então tem que ser um lugar grande com poucas pessoas e elas estão durante o plantão ou um pouco depois, então tem que combinar direitinho para ser. Mas quando eles participam faz muito bem, assim. Isso eu comecei a pensar nos grupos presenciais depois, porque quando teve o ataque de Suzano na escola, eu participei de uma parte do atendimento das crianças. E o que a gente via é que as crianças que mais precisavam, muitas precisavam e procuravam, mas tinha muitas que não procuravam, que se recusavam. Então, tem que ter um papel ativo do profissional. A gente ia nas classes para conversar. Então, interrompia a aula, a gente se dividia em duplas ou trios, interrompia a aula, entrava na aula e para falar sobre o que tinha acontecido, né? E muitos alunos não queriam falar, ficavam adolescentes, né? Ficavam bem arredios e depois começavam a falar, e eram os que falavam, que choravam, que estavam sofrendo, mas que não iriam procurar. Então, a gente disponibiliza o grupo virtual, mas a gente sabe que esse grupo, né, e os atendimentos virtuais, tem uma parcela dos profissionais que não procuram e que estão em sofrimento, né? Às vezes estão com comportamento suicida, então tem que ter uma postura mais proativa do profissional. O que eu recomendo para as unidades de emergência e para as instituições de saúde é que tenha uma equipe de referência de saúde mental, né? Porque muitas vezes não tem como o psiquiatra, como o psicólogo ir lá, mas o colega de trabalho percebe que não está aqui, ou a pessoa não está bem, o líder da equipe percebe, às vezes numa passagem de plantão, que está fazendo uns comentários meio estranhos, está irritado, né? As pessoas aparecem, porque são pequenos grupos que eles fazem, são pequenas interações que são da rotina, né? A passagem de plantão é um lugar muito bom para detectar. Então, o líder, ele precisa ter uma equipe de saúde mental que não precisa ser necessariamente com um psiquiatra inicialmente, né? Pode ser um enfermeiro de saúde mental, um psicólogo que tenha referência e fala assim, olha, fala com eles. Eu chego no PS, é assim, e sempre tem alguém que fala assim, você não quer conversar?
com o fulano, porque ele não está bem, mas ele não vai querer conversar com você. Chega lá e toma um cafezinho, sabe? Ou então chega lá e pergunta alguma coisa para ele, vai falando, e aí a gente vai falando, como se conhece, fica mais fácil, né? Mas tem que ter uma postura, às vezes, proativa da pessoa, de oferecer ajuda para a pessoa, para os profissionais, né? Por conta dessa postura de herói mesmo. E aí existem alguns hospitais, inclusive na China, eles colocaram um centro especial para atender os profissionais da saúde com técnicas de relaxamento, de meditação, para poder dar suporte, porque a carga emocional realmente é muito grande para esses profissionais, né, doutora A gente vê, principalmente, esses estudos, os chineses, eles percebem que as pessoas que têm menos experiência, menos tempo de experiência e que trabalham com pacientes muito graves são os que mais sofrem. Uhum. E aí seria ótimo, né, se a gente tivesse outras, que é o que eu falo, não precisa necessariamente ser profissional de saúde mental. A saúde mental e o apoio psicossocial, ele é global, ele é qualquer coisa que melhore a sua qualidade de vida, e aí ele também previne e trata os transtornos mentais. Mas a qualidade de vida, ela faz parte da saúde mental. Algumas iniciativas, atividades, obviamente, que nos ajudam nesse momento, né? O próprio trabalho, né? Eu, por exemplo, sou escritor, então o home office é a minha realidade, né? Obviamente que não ficar tanto tempo dentro de casa, mas ele é a minha realidade, então eu convivo bem com isso. Mas uma prática esportiva em casa, cuidar de hábitos alimentares, mais do que nunca. Agora, doutora Carina Diniz Oliveira, há um perfil, dentre tantos perfis que nós temos, né? Numa situação complicada como essa, algum perfil desperta maior atenção? A mulher, o homem, o idoso, a criança, o adolescente, qual desses perfis, nesse momento, a senhora pode orientar em nível de postura, de estar atento a uma situação que possa acontecer, ou mesmo a um alerta? O que a gente identifica, né, que a gente chama de populações vulneráveis. E aí a vulnerabilidade, o que é? O conceito de vulnerabilidade é uma suscetibilidade maior a alguma coisa, né? Então, as populações vulneráveis que a gente fala nesse contexto de pandemia são principalmente os idosos, que têm que fazer um confinamento mais intenso e que às vezes têm dificuldade de acesso a serviços de saúde, precisam, né, do serviço de saúde, eles têm uma dificuldade de acesso a meios digitais, então, para se comunicar com familiares, eles são mais frágeis, né, estão numa fase da vida que são mais frágeis. Então, nessas situações, a gente acha que tem que ser dada uma atenção especial, né, pelas unidades de saúde, pela assistência social, eles para não desamparar, principalmente porque idoso está mais suscetível, né, a ter transtorno mental, e o transtorno mental no idoso, ele leva a um déficit cognitivo, e aí piora o autocuidado, né, às vezes transtorno depressivo a gente até confunde com demência. Quando você dá um antidepressivo, ele volta a funcionar. Então, é importante no idoso que a saúde mental seja preservada. E uma maneira de preservar a saúde mental é cuidando. Eu acho que é interessante, essa pandemia, ela é um trauma, né? E o trauma, ele implica numa quebra. Qualquer trauma é uma quebra de um funcionamento, ou uma quebra de um osso, de um órgão, né? Então, o trauma, ele implica numa interrupção. E a partir dessa interrupção, a gente tem que funcionar diferente para sobreviver, né? A nossa lógica de funcionamento muda. Então, no trauma psíquico, muda a lógica de funcionamento da pessoa e ela tem que ser cuidada, né? E tem que se cuidar para conseguir atingir um funcionamento satisfatório, né? Apesar do trauma, que é o que a gente chama de superar o trauma, né? A gente tentar se reorganizar de uma maneira sem ficar se cobrando. Então, como eu disse, não é para você não é obrigado a fazer o exercício, cumprir 100 abdominais, mas, assim, fazer uma coisa que mude a sua lógica de funcionamento. Eu acho que isso, para as pessoas, vai possibilitar uma melhora até pós-pandemia.
né? Essa que é a ideia, que a gente consiga superar de uma maneira para melhorar, né? Que a crise venha para melhorar. Para se reinventar, né? Para se reinventar, porque o jeito que estava não estava bom. Eu trabalho com transtorno mental, a vida não estava agradável, né? A vida estava corrida, a gente não tinha tempo, estamos em crise econômica, né? Tem muito desemprego, tem polarização política, a gente perde muito tempo com coisas que não são produtivas para a gente. Né? E talvez agora seja um momento para as pessoas se reorganizarem nisso também, internamente. Né? Entender que vão perder, algumas crianças vão perder um desempenho escolar, porque vão perder tempo de escola. Né? Todo mundo perde na crise. Então, como que a gente faz para perder um pouco menos? Eu acho que talvez seja essa maneira de se reorganizar. Né? Não ficar angustiando e pensando, meu filho não vai alfabetizar, eu não vou conseguir atingir minhas metas, né? Talvez tem o risco de perder o emprego, todo mundo tem, nós estamos em crise, não sabe o que vai acontecer, mas não dá para ficar paralisado. Quando você fica paralisado pelo sintoma, aí é interessante procurar um profissional, né? Quando percebe que está impedido de fazer qualquer coisa, que vai perdendo o interesse em coisas que antes seriam interessantes e se sente paralisado para tentar se reorganizar, aí às vezes é interessante procurar um profissional de saúde mental, não necessariamente um psiquiatra. O psiquiatra é mais assim, se precisar de remédio, mas muitas pessoas vão conseguir com a ajuda de grupos, que podem ser grupos virtuais, né? Com psicólogos, com terapeutas ocupacionais, que consigam dar para essa pessoa, mostrar para ela caminhos para se reorganizar. Às vezes a pessoa precisa dessa ajuda, né? Quando ela paralisa, talvez esse seja o momento, quando percebe que paralisou, que não está dormindo, está usando muito álcool, porque é um perigo nessa fase de pandemia, aumenta o consumo de álcool, aumentou 40% o consumo de álcool no Brasil, desde que começou a quarentena, e a gente vê isso em país muito frio, né? As pessoas ficam muito em casa, Noruega, Rússia, eles têm um consumo de álcool muito pesado, né? E as pessoas bebem sozinhas, e isso é um sinal de gravidade. Né? O álcool é uma bebida social, é para você beber em festa, né? E as pessoas no confinamento elas bebem sozinhas, então já desvia essa função social do álcool. Então isso é uma coisa que prejudica também, né? E que chama atenção para procurar um profissional, né? Isso. Quando percebe que está precisando, nos Estados Unidos tem um estudo que saiu aumentando o uso de ansiolítico. Também, então, quando a pessoa percebe que ela está precisando desse tipo de recurso, aí é interessante procurar um profissional. Né? E elas podem fazer um atendimento, inclusive, com terapeutas, com plataformas, né? Você tem aí plataformas de psicólogos fazendo atendimento. Eu acho que as pessoas podem buscar também esse tipo de ajuda, né? O que a gente precisa nessa fase de pandemia é reorganizar serviços que já existem. Não adianta querer criar. Ninguém cria nada no meio de uma catástrofe como essa. A gente tem que reorganizar o que já funciona e mudar um pouco a função, mudar um pouco o funcionamento para adaptar. É a melhor maneira, né? Não adianta querer contratar psicólogo para isso, né? Desvia um pouco a função, muda o tipo de atendimento, né? Capacita, às vezes, pensando em abrigos, né? Capacita os cuidadores das crianças de abrigos, os cuidadores dos idosos que estão institucionalizados para detectar problemas de saúde mental também. Né? Então, é importante ter esse aproveitamento de outras áreas para proporcionar, né, o atendimento. Esse aspecto que você colocou é muito importante, né, de uma alteração pela bebida, por drogas ilícitas, né, enfim. Quem está ao lado está vendo a pessoa, o companheiro, com uma mudança de comportamento. Que orientação você pode dar para que essa pessoa tente socorrer
quem está entrando no estágio, né, de desespero está com essa solução enganosa da bebida e da droga. É interessante você me perguntar isso, porque hoje exatamente veio uma pessoa falar do esposo, né? Que o esposo estava muito animado para organizar a casa no começo da quarentena, e aí agora paralisou, né? Então, assim, tem que procurar o serviço. Procura na internet, tem disponibilidade de serviços. Os serviços de saúde mental das cidades, eles continuam funcionando. É uma questão, às vezes, de ligar e pedir uma orientação, não precisa ser pessoalmente. Pode ligar, pedir uma orientação, o que eu faço, procuro, vocês acham que ele precisa de algum atendimento específico, né? Porque é o momento de pegar, porque se cronifica depois, é como um luto mal resolvido, né? O que eu falei do trauma, quando você quebra um braço, se você não faz a fisioterapia direitinho, o braço até cola, mas fica torto, né? Perde a função. Então, esse é um momento importante para a gente cuidar da saúde mental, para não perder função depois, né? Depois desse trauma. E tem algumas pessoas que são muito sensíveis, que vão sofrer com o que está acontecendo mais do que outras. Tem outras que já se viram, e tem gente que é assim, e tem gente que é mais sensível, que precisa de uma ajuda, mas que vai bem. A maioria vai bem. Né? A maioria, a grande maioria, pensando numa pirâmide, a base da pirâmide, com mídia, contato com família, meio digital, consegue esses exercícios, né? Consegue se organizar. Uma pequena parte vai precisar de uma orientação para conseguir usar esses serviços e se reorganizar. Né? E eu acho que são essas pessoas, quando elas começam a ficar mais paralisadas e aí o parente percebe, tem que levar, não pode ficar, tem que procurar ajuda de alguma maneira, né? Não pode esperar e falar, porque a pessoa, na maioria das vezes, se recusa, fala, não, eu não preciso, eu não quero, eu tô bem, me deixa com a minha cervejinha, só que não é uma cervejinha, ou não tomava cervejinha nenhuma e agora tá tomando, que história é essa? Né? Ninguém tá fazendo moralização e que não pode, mas quando muda o padrão do uso de álcool, tem que ficar atento, né? Tem que procurar. E efetivamente também, você citou bem, né, a situação do luto, né, porque pessoas estão perdendo entes queridos, de repente a pessoa fica doente, vai para um campo onde você não tem nem como visitar, acaba falecendo, né, uma ruptura muito agressiva. Né? Então, se você também tiver algum estudo, alguma orientação em relação a isso, eu gostaria que você trouxesse também para quem está vivendo essa situação. Uma parcela da população vai perder entes queridos, né? Então, a gente vê que entre as pessoas que são internadas, tem muito pós-síndrome respiratória aguda grave, tem muito transtorno de estresse pós-traumático, que é um transtorno muito incapacitante, né? A pessoa sofre muito por isso. E aí pode desenvolver transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, simplesmente pelo fato de pegar o COVID e ser internado. Quando a pessoa fica, isso a gente vê em paciente de UTI, se a pessoa fica perto, quem é paciente de UTI, fica muito tempo na UTI, vê muita gente morrendo em volta, muito paciente grave, fala assim, não, se eu estou aqui e estou com essa pessoa que faleceu, eu posso falecer também. Então, longe dos parentes, isso é muito difícil, né? A pessoa fica muito vulnerável para transtorno mental. O que a gente recomenda é que se a pessoa tiver essa possibilidade, né, que use os meios digitais para se comunicar com os parentes. Então, que a enfermagem, porque normalmente a gente não deixa o paciente com o telefone celular na UR, por uma questão de segurança mesmo. A pessoa dorme, ninguém controla, né, às vezes some, é muita circulação. Mas, assim, eu acho que tem que dar um acesso para a pessoa, para ela conversar com o filho, que às vezes pequeno e que está em casa, né? A gente tem esse meio digital. A equipe também tem que se organizar para conversar com o paciente, né? Eu vi uma
uma pessoa que faz cuidados paliativos, e ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, assim, ela falou que quando você vai entubar o paciente, que ele ainda está naquela fase, que pode ser a última fase de consciência dele, fala para ele, olha, eu vou fazer o possível por você. Então, isso já dá aquela, sabe, não, tudo bem, eu estou aqui, vou ser entubado, posso morrer, mas ela vai fazer, ele, né, quem está cuidando de mim vai fazer o possível por mim. Isso deixa a pessoa mais tranquila. Então, mesmo que ela venha a falecer, você apazigua, né, ninguém precisa... o que você puder fazer para apaziguar, as equipes elas têm que se organizar, têm que ser capacitadas para dar notícias difíceis, têm que se organizar para dar notícia regularmente, né? Os parentes eles ficam distantes e muitos não conseguem nem fazer luto, né? A gente precisa do ritual do luto, a gente precisa do velório, né? Precisa comprar coroa para a pessoa, a despedida, né? É tirado. De repente, a pessoa desaparece da sua frente e você não pode nem enterrar. É como um filho desaparecido, por exemplo, no mar. É verdade. Mas isso é traumático, né? É muito traumático. Então, tem que ter os hospitais, eles têm que ter as equipes de saúde, e aí eu acho que tem que entrar a saúde mental e de cuidados, elas têm que entrar e cuidar desses parentes, né? Às vezes são crianças que perdem os avós, são mães que perdem filhos, irmãos, né? Então tem que ser cuidado porque você tira da pessoa, a gente tira, na pandemia, a gente tira alicerces sociais nossos, o direito de ir e vir, né? E esse eu acho que é muito importante, que é o direito de você velar os seus mortos, né? De você enterrar, de ter um ritual, a missa de sétimo dia, nem missa de sétimo dia a pessoa pode ter que estar proibida de missa. Então, assim, isso é muito difícil para o familiar, né? Precisa ser cuidado, a pessoa precisa conseguir elaborar o luto de uma outra maneira, né? Por isso que eu falo que ver imagem catastrófica de caixão sendo enterrado, 300 caixões sendo enterrados, isso é muito ruim, né? Aumenta muito a ansiedade da pessoa, não tem, a mídia tem que, lógico, não é questão de esconder, mas tem que evitar isso, aparecer essas imagens sensacionalistas o tempo inteiro. É a base da pirâmide, é mídia e governo, né? Então, tem que orientar, tem que mostrar fonte confiável, né? Não usar politicamente, porque está sendo usado politicamente a questão do Covid. Né? Está sendo usado politicamente, a gente vê isso. Independente de posturas, as pessoas elas usam isso para criticar um, para criticar outro, tudo é motivo para criticar, se é quarentena é porque critica, se não é quarentena quer matar todo mundo. Então, assim, se é quarentena vai ficar todo mundo desempregado, então, assim, sempre vai ter gente contra, né? Mas evitar esse tipo de coisa, a gente já está passando por um momento difícil, a gente já está sobrevivendo. Esse ano é um ano de sobrevivência, não é um ano... É verdade. Superação, né? É superação. É superação. É superação, porque todo mundo vai perder. Não tem outra palavra, né, Karina? Porque é uma situação tão atípica, tão complicada, né? Então, você vê, não poder, né, velar o ente familiar, a pessoa querida, não poder viver aquele luto, quer dizer... É uma coisa muito abrupta, né? E assim, a gente não tem nenhum dos hospitais e nenhum centros tem esse respaldo psicológico para os familiares. A coisa está acontecendo de maneira tão automática, tão rápida, as pessoas não estão tempo nem, não dá para digerir tudo isso, né? Então, é um momento muito crítico mesmo, que eu acho que é o que você falou, a televisão, né? Ela tem que se usar dos recursos para poder apaziguar a população, para poder passar coisas boas, orientar, enfim, e não ficar se aproveitando, né, que nem a gente observa, essa crise política que está se instalando e as pessoas querem tirar proveito disso, quer dizer, é um absurdo, né? A gente realmente é muito triste tudo isso, quer dizer, já não bastasse a pandemia, ainda nós estamos atravessando uma crise política. É inaceitável isso, né? Tem um biografado meu que diz o seguinte, né? O primeiro prejuízo é o mais barato. Então, interrompa ele rapidamente, né? Se você sente a necessidade e precisa de uma ajuda, né, para uma reconstrução,
emocional, mental, não demore, vá em busca dela, porque efetivamente nós vamos precisar estar muito fortalecido para isso. O que você falou também é muito importante. Tudo que você falou é importante. Reforçar, eu tenho ouvido vários profissionais dizer o seguinte: evite palavras que depreciam o próximo, que colocam o próximo para baixo, né, que colocam a capacidade do próximo em dúvida, ou seja, vamos aproveitar para elevar, né, um negócio chamado estima, que todo mundo tem. Não tem uma pessoa que deixa a estima de lado. Então, vamos melhorar essa estima. Professora doutora Carina Diniz Oliveira, olha, que honra tê-la aqui. Eu queria que você, na sua despedida, deixasse uma mensagem, se tiver algum telefone, alguma forma de contato, que as pessoas possam procurar uma ajuda pública, enfim, dentro da Unicamp, nós gostaria que você deixasse também para quem nos acompanha. Eu recomendo, assim, primeiro eu queria deixar uma mensagem que eu acho que é bem isso que o senhor falou, né? Queria agradecer estar aqui, essa oportunidade de poder divulgar. Isso eu acho muito importante, os programas. Eu acho que esse é o papel da mídia, né? A gente mostrar para as pessoas como que elas podem ficar melhores. Isso é apoio psicossocial. Queria dar os parabéns para vocês, assim, pela qualidade do programa. E falar para as pessoas que é um momento de se reorganizar, né? E que, se elas perceberem que elas não estão se organizando de uma maneira satisfatória, ou não estão conseguindo melhorar com isso, ou pelo menos se manter estáveis, que elas procurem ajuda, né? Porque o apoio psicossocial existe, não precisa ser necessariamente de pessoas da saúde mental, né? Como a gente falou aqui, tem vários lugares e várias instituições que podem permitir essa ajuda, e a Unicamp, por exemplo, ela disponibilizou uma hotline para orientação sobre o Covid. Então, dúvidas que você tenha sobre o Covid. Qual hospital você vai, quando sente o quê, qual o sintoma que é perigoso, qual não é, né? Então, eles disponibilizaram essa hotline, tem no site da Unicamp, no site da FCM, as pessoas podem procurar nos sites das universidades, dos hospitais, sempre tem informações, às vezes tem vídeos também que são, mas procurar de fontes confiáveis, porque senão só vai piorar, né, a situação. Muito bem, obrigado mais uma vez, doutora Carina Diniz Oliveira, professora doutora do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, graduada também em Direito pela Universidade de São Paulo e graduada em Medicina pela Universidade Estadual de Campinas. Mais uma vez, muito obrigado, uma honra ter aqui do Biografias, o canal no Espaço Biografias. Obrigado, viu? Boa noite, professora Elias. Boa noite, Lúcia. Obrigada pela participação. Boa noite, Carina. Obrigada. Obrigado também. Uma honra ter estado com vocês. E, mais uma vez, importante seguir essas orientações, entender, aprender com o que nós ouvimos hoje aqui com a doutora Carina Diniz Oliveira, que é muito importante. Nós temos que efetivamente sair transformados para melhor, porque para pior nós não podemos. Efetivamente, nós não podemos sair transformados para trás, temos que ir para frente. E certamente, indo para frente, nós vamos levar muita gente conosco. Forte abraço para vocês, obrigado pela parceria. Tchau, doutora Carina, doutora Lúcia, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau.